Boa tarde a todos. Damos 5 minutos de tolerância e vamos dar início a este nosso pequeno evento de apresentação de um estudo que foi realizado pela Deloitte para a APREN relativamente ao impacto da produção de eletricidade renovável no mercado nacional em diferentes dimensões. Cumprimentar todos, agradecer a vossa presença aqui. Acho que é um dos primeiros eventos não online que nós estamos a realizar nos últimos meses e é um gosto ver-vos aqui com esta sala praticamente cheia. Agradecer aos associados, senhores jornalistas que estão aqui presentes e em especial ao Sr. Secretário de Estado, João Galamba, por se ter disponibilizado hoje para estar aqui connosco a assistir a estas primeiras conclusões. Em termos de agenda, depois desta pequena introdução, nós vamos pedir à Deloitte, através do Bruno e do Pedro, para fazer a apresentação das principais conclusões. Eu irei fazer uma breve referência a 4 ou 5 pontos do estudo em 5, 10 minutos e a seguir daremos a palavra ao Sr. Secretário de Estado para ele próprio se poder pronunciar sobre as conclusões. Só para vos enquadrar do ponto de vista do âmbito, o que nós fizemos com este estudo foi uma atualização de um estudo que fizemos em 2019, em que o grande objetivo era, através da implementação do Plano Nacional de Energia e Clima, com as metas de produção de eletricidade renovável que lá estavam plasmadas, quais seriam os impactos que a realização desses projetos iria ter em termos da captação de investimento privado direto, em termos do impacto da redução de emissões, em termos do impacto no preço ibérico da eletricidade e também nas principais variáveis socioeconómicas, nomeadamente contribuições para o PIB, contribuições para a Segurança Social, contribuições fiscais e também na geração de emprego. Nós temos esse primeiro cenário de base com os dados de 2020 que foram submetidos à Comissão Europeia e depois, em cooperação com a Faculdade de Ciências e Tecnologia, com o grupo de estudo da professora Júlia Seixas, fizemos 2 cenários alternativos onde somámos a Estratégia Nacional de Hidrogénio, com os 2,5 gigawatts de eletrolização e a correspondente resultado que deu em termos de aumento da produção renovável. E também, dentro desse cenário, esse cenário tem 2 subcenários. Um que é a base, relativamente a uma procura no mercado internacional de uma determinada quantidade de hidrogênio verde a um determinado preço de referência. Isso também está numa base, um estudo da DGEG. E depois um segundo cenário em que a relação entre a procura e a oferta por hidrogênio verde está mais do lado da procura e, portanto, o preço acresce e isso tem um impacto também nessas variáveis ambientais, macroeconómicas e também de preço. E o que nós vamos observar aqui nesta apresentação, porque o estudo é longo e será disponibilizado a todos vocês, são essencialmente 5 variáveis. É o impacto da eletricidade renovável na formulação do preço do mercado ibérico de eletricidade, os impactos socioeconómicos, como eu referi, o impacto fiscal, o impacto ambiental e da independência energética e depois uma visão também com o acréscimo do hidrogênio verde e como é que esses impactos também se refletem. E feita esta pequena apresentação, eu daria a palavra ao Bruno e ao Pedro de Deloitte para fazerem favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, obviamente, agradecer aqui à APREN a oportunidade de ter colaborado no desenvolvimento deste estudo. Pedro já referiu aqui alguns dos objetivos. Começar por dar só aqui um pequeno contexto relativamente à componente mais metodológica, relativamente à forma como o estudo foi desenvolvido e depois então centrarmos na questão dos impactos. Neste estudo, que é aqui uma atualização do estudo já realizado em 2018, 2019, nós analisamos ali um conjunto de dimensões socioeconómicas, já foram referidas, o PIB, o emprego, o ambiente, dependência energética, o impacto do ponto de vista também das importações de combustíveis fósseis que são evitadas e também uma dimensão fiscal. Para além desta dimensão socioeconómica, analisámos também aqui a perspectiva do impacto no preço da pool e estas são, no fundo, as dimensões relativamente às quais nós focámos o desenvolvimento do estudo. Importa referir que a base, eu diria o pilar do estudo relativamente àquilo que são projeções é o PNEC 2030, ou seja, todos os pressupostos, todos os números, expectativas de evolução de capacidade nas diferentes tecnologias foram baseadas no PNEC 2030 e
para além disso, fizemos também aqui, olhar aqui para 2 cenários alternativos, que traduzem aqui uma maior ambição climática e a concretização da Estratégia Nacional do Hidrogénio, que acrescentam, digamos assim, àquilo que é a potência base estabelecida no PNEC 2030, acrescentam, no caso do cenário base, mais cerca de 4,6 gigawatts de potência, no caso do cenário de exportação, o tal que poderá ter aqui associado a um preço do hidrogênio verde no mercado internacional mais elevado, à volta de 10 gigawatts de potência. Bom, do ponto de vista metodológico, só dar-vos aqui algumas notas, portanto, toda a informação, para além do PNEC, que eu diria que é aqui o grande instrumento, toda a informação que foi utilizada no contexto de determinação de alguns impactos, seja de emissões, seja de preços de carbono, utilizámos fontes oficiais, portanto, bastante diversificadas, a informação do OMIE relativamente à simulação do impacto no preço. Olhámos também para aquilo que é a informação das empresas que atuam neste setor, para, com base nessa informação, podermos fazer aqui as nossas projeções de impacto, e tivemos aqui uma representatividade significativa relativamente aqui que é a participação no estudo. Ali no caso da tecnologia solar ainda não temos um número tão elevado quanto gostaríamos, mas também tem aqui a sua representatividade. E depois, do ponto de vista metodológico, no fundo partimos dessa informação para determinar os impactos diretos. Os impactos indiretos, seguimos uma lógica que é tipicamente aplicada nestes casos, utilizando matrizes input-output, e finalmente, relativamente ao impacto no preço de mercado, fizemos aqui uma simplificação do funcionamento do mercado, caso não existisse a PRE, que depois também terei a oportunidade de detalhar um pouco mais à frente. Portanto, isto como, no fundo, principais notas de enquadramento e da metodologia que seguimos no desenvolvimento do estudo. Começando aqui pelos impactos, e nós, à medida que vamos percorrendo a apresentação, vamos ver a informação tipicamente organizada desta forma, ou seja, quando estamos a olhar para o período 2016-2020, estamos a falar de informação real, fechada, histórica, e depois apresentamos as projeções até 2030, cenário PNEC, portanto, o nosso pilar de análise. Pronto, como podem ver, relativamente àquilo que é a capacidade instalada, prevê-se aqui um crescimento muito significativo daquilo que são as fontes renováveis, portanto, estima-se chegar a 87% em 2030. Quando olhamos para as tecnologias de fontes renováveis que são mais relevantes ou que vão ter aqui um impacto maior neste crescimento, importa necessariamente destacar aqui o peso ou o crescimento esperado para o solar, que é, diria aqui, o grande motor deste crescimento, que permitirá acrescentar, enfim, aos cerca de 14 gigas de 2020, chegarmos praticamente ao dobro em 2030. Portanto, esta é aqui a perspectiva base relativamente à capacidade que vamos ter e de facto ao crescimento significativo que vai acontecer, reforçando ou contrastando, se quisermos, quando olhamos para os últimos 5 anos, não houve um crescimento assim tão significativo. Em termos de principais impactos, o que é que isto acaba por representar? Como vimos, relativamente aqui aos últimos anos, o impacto teve relativamente estável, eu diria ali, com algumas variantes em alguns dos anos. Podemos destacar ali, por exemplo, o 2017, com um valor um pouco mais baixo, tem que ver necessariamente com as condições hidrológicas desse ano, mas tivemos aqui um impacto de volta de 3, 4 mil milhões de euros nestes últimos anos. Podemos ver que a perspectiva de crescimento é bastante significativa
e aqui obviamente sempre ligada também à perspectiva de crescimento da capacidade, que já vimos, e necessariamente da produção que resultará dessa capacidade disponível. Relativamente ali ao emprego, a conclusão é muito semelhante, ou seja, temos aqui um impacto nos últimos anos, esteve relativamente estável, numa média de 45 mil colaboradores, e com o aumento, ou com a expectativa de crescimento até 2030, este valor pode de facto subir para patamares acima ali em torno dos 160 mil colaboradores. Quando olhamos para aquilo que são as diferentes tecnologias que estão subjacentes a estas projeções, a estes impactos, verificamos que partimos aqui de uma base em 2020, quando olhamos aqui para o impacto no PIB, em que a eólica e a hídrica são de facto aqui os maiores contribuintes, mas o que se perspectiva até 2030 é que o solar ultrapasse rapidamente essa contribuição, ganhe aqui maior relevância, não só porque é a tecnologia que vai ter um crescimento de capacidade mais acentuado, mas também porque neste momento é a tecnologia que tem uma maior capacidade ou um maior impacto associado. No caso do emprego, o efeito é bastante similar. Aqui a única diferença que podemos apontar é que no ponto de partida, hoje em dia, a hídrica ainda é a tecnologia que tem maior impacto no emprego, mas rapidamente se perspectivará que o solar tome essa posição e que represente mais de 60% do emprego gerado aqui pelo setor em 2030. Enfim, para concretizarmos estes aumentos de capacidade que vos falei e, consequentemente, atingirmos estes impactos que estão associados e que se podem perspectivar, há aqui a necessidade de fazer com que esta nova capacidade seja implementada. E isso, como este gráfico traduz, representa aqui um esforço significativo de investimento privado que até 2030, se somarmos ali os valores em cada um dos anos, estamos a falar de um total que andará à roda dos 20 mil milhões de euros, portanto um valor muito significativo, com a perspectiva de termos ali o pico de investimento ali à volta de 2025, e uma vez mais importa aqui referir que a fonte solar é aquela que tem associado o maior volume de investimento. Importa também aqui referir que existe ainda um peso relevante de investimento para assegurar que todas aquelas centrais que se aproximam do ciclo de vida, do final do seu ciclo de vida e que terão que ser, por isso, alvo de intervenções, esse é também aqui um aspecto considerado, e, portanto, estamos a falar ali de valores de investimento que, a partir de 2023, 2024, andarão ali à roda dos 2 mil milhões de euros por ano. Okay? Olhando agora para a dimensão ambiental, e aqui estamos a falar essencialmente do efeito de substituição que estas tecnologias ou que estas fontes renováveis têm naquilo que é o mix gerador em Portugal, e verificamos que, olhando para o histórico, temos tido aqui um efeito de substituição, quer de carvão, quer de gás natural, com um valor acumulado nestes últimos 5 anos de mais de 76 mil milhões de toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas. Valor esse que, obviamente, se perspectiva que continua a crescer até 2030. Não crescerá tanto quanto a base recente, porque naturalmente o carvão, deixando de ser uma das tecnologias utilizadas, deixa de haver essa substituição, ou esse efeito de substituição por uma tecnologia mais poluente, mas ainda assim o efeito de substituição de gás natural, com o crescimento
da geração renovável vai fazer com que esse volume de emissões evitadas continue a aumentar. Quando olhamos para a dimensão das importações, e aqui, uma vez mais, estamos a falar do efeito de substituição, de deixarmos de ter que importar combustíveis fósseis, e aqui estamos a falar de valores que representaram cerca de 4 mil milhões de euros nos últimos 5 anos e que se perspectiva que, por exemplo, em 2030 ultrapassem os 2,5 mil milhões de euros. E estes, assim, de uma forma muito rápida, foram aqueles principais impactos que estão associados à concretização dos objetivos estabelecidos no PNEC, com os aumentos de capacidade que estão previstos. Como Pedro referiu, fizemos também aqui uma análise necessariamente menos completa relativamente àquilo que são estes cenários alternativos em que poderemos ter aqui uma ambição climática mais acentuada com a concretização da Estratégia Nacional do Hidrogênio e como vimos atrás, o acréscimo de capacidade de geração de eletricidade renovável que será necessário para dar resposta a estas necessidades que resultam do hidrogênio verde e desta maior ambição climática, traduzem-se, como eu falei no início, em capacidade de geração adicional, e essa capacidade de geração adicional vai necessariamente trazer aqui um impacto adicional aos números que vimos atrás. E, portanto, estamos a falar, no caso do PIB, de um adicional que poderá ir entre os 2 mil e os 6 mil milhões de euros, 6,6 mil milhões de euros em 2030, e no caso do emprego também estamos a falar de mais algumas dezenas de milhares de empregos, caso esses cenários se concretizem. E, portanto, e com isto termina aqui esta componente mais de análise dos aspectos mais ligados à parte económica, à parte socioeconómica, digamos assim, parte ambiental, e passaria agora a falar-vos um pouco daquilo que é o impacto no consumidor, diretamente no preço em mercado, que depois, obviamente, impacta o consumidor. E aqui importa começar, se calhar, por dar aqui uma perspectiva só de enquadramento, relembrando como é que é fixado o preço em mercado, e, portanto, todas as ofertas que temos... Todas as ofertas que temos em mercado, temos aqui nestas curvas, temos, por um lado, do outro lado a procura, e aqui, este ponto acaba por ser aqui a interseção da procura e da oferta, e é o preço que depois fica estabelecido em mercado para tudo aquilo que foi ofertado. Quando olhamos para aquilo que é o efeito da PRR renovável, nós sabemos que ela tem aqui, tipicamente situa-se aqui nesta parte de baixo do gráfico, né? Estamos a falar de tecnologias que têm um custo marginal próximo de zero, ou mesmo zero, e portanto, entram, digamos assim, sem um impacto aqui relevante no preço. Ora, o que acontece é que, pelo facto de termos esta produção renovável, permite-nos que a curva se chegue, digamos assim, mais para a direita e, consequentemente, o preço, ou o ponto de interseção com a procura, acaba por ser estabelecido aqui um valor mais baixo. Na prática, a simulação que fizemos, de forma a apurar aqui os impactos, ter aqui uma estimativa daquilo que é o impacto desta entrada de PRE no mercado, nós partimos necessariamente daquilo que foram as ofertas em mercado, portanto, informação do OMIE, portanto, tínhamos aqui todas as ofertas, PRE, não PRE, quantidade que foi ofertada, mas que não foi casada em mercado pelo facto de ter um preço mais elevado e já não haver necessidade do ponto de vista de procura, e, portanto, o preço é fixado aqui.
Na simulação que fizemos, na prática, o que é que fazemos? Retiramos as ofertas PRE, que têm necessariamente aqui um preço mais baixo, como se elas não existissem em mercado, e necessariamente têm que ser substituídas pelas ofertas que estariam em linha para entrar caso existisse mais quantidade. E, portanto, com base nisso, acabamos por ter aqui uma estimativa daquilo que seria o novo preço caso não tivéssemos PRE em mercado. Pronto, este aspecto foi importante para depois, no fundo, estimarmos aqui o impacto líquido para o consumidor da entrada da PRE. Por um lado, sabemos que temos aqui esta poupança obtida em mercado, só para terem uma ideia, no período que analisámos, 2016 a 2020, estamos a falar de uma média de 24 euros megawatt-hora e, necessariamente, olhamos para aquilo que são os sobrecustos associados à PRE, incluídos no CIEG, portanto, custos para o sistema de correntes da entrada deste tipo de geração, e verificamos que, para o período 2016-2020, o efeito líquido, o balanço acumulado, rondará aqui os 1,6, 1,7 mil milhões de euros. Portanto, resumindo agora, se calhar aqui as grandes conclusões e reforçando, se calhar aqui os 3 ou 4 pontos que nos parecem mais relevantes de destacar. Portanto, desde logo, dar aqui a perspectiva de que este impacto macroeconómico ou socioeconómico nos últimos anos tem estado relativamente estável. Portanto, falava há pouco nos tais 3, 4 mil milhões de euros ano, cerca de 45 mil empregos, com a perspectiva que se estabelece no PNEC 2030 relativamente ao incremento de capacidade das diferentes tecnologias. Estamos a falar de mais de 12 gigawatts até 2030. Perspectiva-se que estes impactos, quer do ponto de vista do PIB, quer do ponto de vista do emprego, poderão atingir, em alguns casos, valores cerca de 3 vezes aquilo que atingiram hoje, ou em 2020. Importa também termos aqui a dimensão, ou reforçarmos que o investimento que será necessário para concretizar este plano, este incremento de capacidade muito significativo, estamos a falar num horizonte de até 2030 de cerca de 20 mil milhões de euros de investimento. E finalmente, reforçando aqui este último ponto que referi, portanto, olhando para estes últimos 5 anos, verificamos que, considerando quer o impacto que as PRE têm do ponto de vista de sobrecusto que geram para o sistema e que incorpora os custos de interesse económico geral, ou balançando com aquilo que é o impacto que tem na formação do preço em mercado, verificamos que há aqui um efeito líquido positivo para o sistema de mais de 1,6 mil milhões de euros. E, portanto, muito rapidamente estas eram aqui as ideias-chave, as ideias principais. Bem sei que são aqui muitos números, estamos a falar de histórico, estamos a falar de projeções, mas no fundo procurámos também sintetizar aqui os números mais relevantes. Alguma questão que tenham, obviamente, depois estaremos disponíveis para clarificar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não referi na introdução, mas depois, no final, obviamente, vamos ter um tempo de perguntas e respostas quer à Deloitte, quer ao Sr. Secretário de Estado, se ele tiver disponibilidade para responder algumas, e, obviamente, eu também estarei disponível para responder a perguntas. Muito rapidamente, eu só queria reforçar do estudo 3 ou 4 mensagens, e algumas delas aqui podem ser repetidas, mas que eu gostava de partilhar convosco. A primeira é que há 3 impactos fundamentais das renováveis que são determinantes. Nós começámos a pensar até na recuperação da economia. A primeira é isto que está aqui. O que é que a implementação do PNEC, da Estratégia Nacional de Hidrogénio e a nova meta de ambição dos 55% de redução das emissões até 2030, com base em 1990, como foi definido. O impacto que tem na redução de emissões e na importação de combustíveis fósseis e na redução dos preços de eletricidade
e da tarifa aos consumidores finais. E estas são as três variáveis que nós procuramos caracterizar, porque para chegar à descarbonização elas vão ser absolutamente determinantes. Este gráfico nós já conhecemos, quando foi apresentado o PRR, nós vimos as várias fontes de financiamento público que vão estar disponibilizadas e a estratégia implicava uma alocação à transição verde, uma alocação à transição digital, e aqui estes números macro são que ainda temos até 2023 11,2 mil milhões do PT 2020 para investir em renováveis, do PRR até 2026 16,4 mil milhões, do quadro financeiro plurianual 2027 mais 33 mil milhões e a parte que não estava capturada ainda no PRR, que é a componente do investimento privado, como o Bruno referiu há pouco, que representa para a implementação do Plano Nacional de Energia e Clima, e não está aqui, formulado ainda, o adicional da Estratégia Nacional de Hidrogênio, os 20 mil milhões de euros que são necessários para conseguir cumprir as metas do PNEC. Ou seja, nós estamos a analisar que até 2030, do ponto de vista de financiamento para a transição energética nos centros eletroprodutores e a jusante, estamos a falar de 81 mil milhões de euros, ou seja, é uma quantidade de investimento tal que é fundamental nós conseguirmos fazer a utilização e criar as condições de captação deste investimento para que tudo isto seja realizado com os impactos que vamos ver mais adiante. Agora, só reforçar dois pontos aqui que o Bruno referiu das poupanças acumuladas entre 2016 e 2020. Do ponto de vista da redução do preço no mercado spot, ou seja, o efeito das renováveis no comportamento do mercado marginal que o Bruno referiu há pouco, este número, neste horizonte temporal 16 a 20, representou 6,1 mil milhões de euros. Os combustíveis fósseis evitados representaram 4,1 mil milhões de euros. A compra de licenças de emissão ao centro eletroprodutor evitadas por produção de eletricidade renovável representaram 1,1 mil milhões de euros. Ou seja, no saldo de contribuições positivas da eletricidade renovável, nós temos um total de 11,3 mil milhões de euros no horizonte 2016 a 2020. O estudo para 2030 indica o seguinte: este primeiro número é uma extrapolação que nós fizemos em sede APAREN, na autoria minha é criticável, mas há de representar na redução do mercado spot perto de 2 mil milhões de euros, e esta é uma contribuição anual, a outra era acumulada no horizonte de 5 anos. A importação de combustíveis fósseis evitam-se nesse ano 2,7 mil milhões de euros. Compras de licenças de emissão, tendo em conta a progressão do preço da tonelada de CO2, que está na casa dos 50, 60, e se espera que em 2030 esteja na casa dos 100, 2,4, significaria que a contribuição da eletricidade renovável com 80% de incorporação no consumo elétrico representasse uma poupança anual de 7 mil milhões de euros. E, portanto, são estes os números que nós temos em cima da mesa e que são importantes, do nosso ponto de vista, a clarificar. No período de 16 a 20, em termos de saldo acumulado, quando nós contamos o que foi pago em termos de sobrecusto à PRR renovável, mas quando se adiciona as poupanças no mercado elétrico, na formação do mercado do preço spot, a poupança com importações evitadas de combustíveis fósseis e a poupança com as licenças de emissões não compradas, nós chegamos a um saldo positivo, que são os tais 6,9 mil milhões de euros. Isto é importante clarificar, porque muitas das vezes não se percebe este efeito e nós temos reforçado e temos tentado passar esta mensagem de uma forma clara. Isto não é uma questão de opinião, isto é uma formulação técnica. Agora, quais são os principais impactos que nós gostaríamos de partilhar convosco, quantificados? São 5 variáveis, eu vou corrê-las muito rapidamente. Uma é perceber qual é que é a contribuição para o PIB. E em termos de contribuição para o PIB, no cenário que nós, ou seja, em 2020, nós mensuramos, fizemos a avaliação e as renováveis contribuíram cerca de 4 mil milhões de euros. No cenário PNEC, em 2025, representarão 9,5 mil milhões e em 2030, 12,8. Quando adicionamos a ambição climática e o hidrogênio verde nos dois cenários de preço e de procura, adicionamos a estes 12,8 mil milhões em 2030, aproximadamente 2 mil milhões no cenário base e 6 mil milhões no cenário de exportação. Em termos do emprego gerado, ele já foi visto, mas em 2030, se tivermos a Estratégia Nacional do Hidrogênio naqueles dois cenários base, adicionamos no cenário base 23 mil empregos e no cenário de exportação 83 mil. Esta é uma variável importante, que é a sustentabilidade da segurança social, e nós também a mensuramos e a estimamos. Portanto, em 2020, as contribuições representavam cerca de 520 milhões de euros
para a segurança social dos empregos diretos e indiretos gerados pelas renováveis. 2025 perspectiva-se 1,2 mil milhões, 2030 1,6 e se somarmos o cenário base mais 243 milhões, se somarmos o cenário de exportação mais 800 milhões de euros. Contribuição para o IRC é a mesma metodologia, em 2020 250 milhões, 2025 espera-se 368, 2030 482 e se adicionarmos o cenário base ao cenário de exportação, adicionamos estes 482 milhões, 81 no cenário base e 365 no cenário de exportação. E esta é a expectativa do investimento privado anual, obviamente que formula aqueles 20 mil milhões que foram referidos. Se adicionarmos o cenário da Estratégia Nacional de Hidrogênio mais a ambição climática para a base, necessitamos de mais 1,6 mil milhões de euros, se for no cenário de exportação, mais 5,4 mil milhões de euros de investimento. Em termos de emissões evitadas, nós não fizemos para aquele cenário porque os dados não permitiam tirar conclusões, mas com o PNEC evitamos 25 mil milhões de euros, 25 mil milhões de toneladas emitidas em 2030 e em termos de importações evitadas, evitamos importações de combustíveis na casa dos 2,6 mil milhões de euros. E para concluir, 4 conclusões que gostávamos de partilhar convosco. A eletricidade de fonte renovável combinada com a eficiência energética são a maior contribuição para a redução de emissões de CO2, acho que é claro, mas isto também demonstra. A eletricidade de fonte renovável é mais barata do que qualquer alternativa fóssil ou nuclear, muitas das vezes isso é referido de forma enganosa e não é, está mais que demonstrado. A maior incorporação de eletricidade de fonte renovável no IBEL é a condição absolutamente necessária para a redução dos preços de eletricidade no mercado spot. Quanto mais incorporação de renovável existir, e agora quando migrarmos o fecho do preço horário para o fecho a cada 15 minutos, isto vai-se provavelmente notar cada vez mais à medida que a incorporação de eletricidade renovável existente no mercado estiver disponível. E, obviamente, de não menos importância, a implementação do Plano Nacional de Energia e Clima, combinado com a Estratégia Nacional do Hidrogênio, dentro do enquadramento da nova ambição climática do Fit for 55%, criam condições para que Portugal possa captar 20 mil milhões de investimento entre 2021 e 2030, isto é um erro, com os benefícios fiscais, sociais, ambientais que acabámos de transmitir. Eu passava a palavra agora ao Sr. Secretário de Estado, por favor. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Queria agradecer à APREN o convite para aqui estar e é sem dúvida da maior importância estudar, avaliar e comunicar o impacto positivo que as renováveis tiveram, têm e se espera que venham a ter no futuro para o ambiente, para a economia e para o preço da eletricidade. E era pelo preço da eletricidade que eu gostaria de começar. Não vou, como é evidente, fazer comentários ou análises sobre se os números que a APREN, que o estudo apresentado a pedido da APREN, são ou não verdadeiros. Portanto, não me interessa muito saber se são 1.500 a poupança líquida. O que interessa saber, e isto é uma verdade inquestionável, é que hoje, sem renováveis, estaríamos pior. E que, independentemente do montante de poupança, e concordemos ou não com os cálculos apresentados, outra coisa também é verdade inquestionável. É que, seja lá qual for os benefícios que tivemos no passado das renováveis, hoje eles são muito maiores. E hoje, toda a discussão sobre o sobrecusto das renováveis do passado, o sobrecusto da PRE, está totalmente desatualizado, porque sabemos hoje e saberemos para o ano que o sobrecusto da PRE será muito próximo de zero. E, portanto, independentemente de discussões sobre o benefício das renováveis no passado foi maior ou menor, muito elevado ou pouco elevado, se os números da APREN estão certos à vírgula, se temos que acrescentar mais um zero ou menos um zero, uma coisa podemos afirmar com toda a certeza. Neste momento, ter 50% da eletricidade produzida em Portugal com tarifa garantida ao valor médio que tem, comparando com o valor de mercado, é inequivocamente um ganho muito significativo e a principal almofada que protege os consumidores portugueses. Todos os consumidores portugueses, mas em grande medida os consumidores domésticos, da subida do preço da eletricidade, e esta afirmação não é possível de ser contestada. É mesmo uma vantagem termos 50% de eletricidade com preços garantidos neste momento. Não há melhor seguro contra a subida de preços e proteção dos consumidores de eletricidade do que este. Essa é a primeira afirmação que eu queria aqui fazer. A segunda é, ao contrário do que tem sido dito, não tem havido uma subida desenfreada dos preços da eletricidade para os consumidores portugueses. Há o risco, ou está implícito no atual
valores hoje do mercado grossista de eletricidade, uma subida dos preços da eletricidade. Mas pelas características da nossa estrutura tarifária, pelo facto que eu já apontei, temos 50%, grosso modo, com tarifas fixas, tarifas garantidas, mais o facto para os consumidores domésticos 60% da sua tarifa de eletricidade serem as tarifas de acesso à rede e não o preço da energia. Nos industriais, e quanto mais alto o nível de tensão, menos verdade isto é, e nos consumidores hiperintensivos e em AT ou MAT, este valor é significativamente mais baixo, não beneficiam muito ou não beneficiam nada do ganho do sobrecusto PRE identificado, o tal seguro contra a subida dos preços da eletricidade, e sobre isso já falarei, é necessário medidas específicas. Mas, portanto, as renováveis são boas, independentemente do debate que tivemos no passado. Hoje é inequívoco que eles constituem a maior proteção contra a subida de eletricidade, e isto é tanto mais verdade, é sobretudo verdade para os domésticos. Adicionalmente, há um conjunto de fatores que existem em Portugal e que não existirão noutros países, que beneficiam também os preços de eletricidade em 2023. Falo do fim do contrato de aquisição de energia do PEGO, que este ano custou cerca de 100 milhões de euros às tarifas portuguesas e para o ano custará zero. Falo do fim da interruptibilidade, que tem dois efeitos. Tem um efeito que beneficia todos os consumidores de eletricidade e tem um efeito que prejudica significativamente quem beneficiava dessa verba da interruptibilidade, e, portanto, importa também encontrar medidas específicas para esses consumidores em concreto. E há outro efeito, que são a subida muito significativa da receita com as licenças de CO2. Há uns meses foi feita uma estimativa no Fundo Ambiental, quando a taxa de carbono ainda andava nos 50 e o gás em torno dos 40, que o aumento da receita do Fundo Ambiental este ano, só decorrente do aumento das licenças de CO2, rondava os 200 milhões de euros. Isto foi feito quando o preço de CO2 estava a 40 e pouco, não chegava aos 50. Agora já passa dos 60. Não conseguimos dizer, à data de hoje, com certeza, qual é o valor exato da receita do Fundo Ambiental no final do ano, mas sabemos duas coisas. Será maior do que o estimado há uns meses e, por lei, pelo menos 60% revertem para o setor elétrico nacional e, portanto, abatem ao preço da eletricidade. Já agora, um pequeno apontamento: não se compreende que certos partidos que no passado celebraram e fizeram acordos com o Governo fundados na transferência das licenças de CO2 a partir do Fundo Ambiental, agora subitamente tenham tido uma pequena amnésia e considerem que isso é proteger o lucro das elétricas. Não, é fazer o que manda a lei, é fazer aquilo que permite uma aceitação generalizada dos agentes que pagam essas mesmas taxas, que seria incompreensível se elas não revertessem em grande medida para a descarbonização, seja para a descarbonização da indústria, seja para sustentar e reduzir o preço da eletricidade. Era assim, mesmo no passado, quando agora alguns partidos criticam esse mecanismo. No passado aplaudiram-no e continuará a ser assim, porque a lei não foi alterada e faz todo o sentido que assim seja. E porque constitui mais uma das várias almofadas referidas pelo Sr. Ministro das Finanças para conter a subida dos preços da eletricidade. Qual é o efeito agregado disto tudo? Não sabemos dizer. Sabemos duas coisas: que tentaremos, por tudo, que não haja subidas significativas no mercado doméstico de eletricidade. Nós, neste momento, com a informação que temos, não podemos dizer com rigor se não haverá uma subida, se a subida será 1%. A única coisa que podemos dizer é que não, os valores que temos estado a falar e que vemos às vezes nos jornais, subida de 30%, 40%, 50%, não acontecerá para os consumidores domésticos. E podemos dizer uma coisa com elevadíssimo grau de certeza: é que, independentemente do aumento relativo das tarifas em Portugal no ano 2022, uma coisa é certa: o diferencial face à generalidade dos Estados-membros europeus irá reduzir-se muito significativamente e, portanto, a competitividade relativa do país melhorará. Portanto, não sabemos se isto acontecerá num cenário de não subida dos preços de eletricidade para os domésticos, subida reduzida. Sabemos que a subida não será muito elevada e sabemos que o diferencial, que com este Governo, pela primeira vez, ficámos abaixo dos preços médios de eletricidade. Foi com este Governo, é preciso dizer que nos últimos 4 anos os preços de eletricidade, sobretudo na tarifa regulada para os domésticos, desceu cerca de 10%, em contraciclo com os nossos parceiros, desceu em Portugal, subiu nos outros, e podemos dizer com elevada certeza que as subidas não serão elevadas em 2022 e que o diferencial para a generalidade dos nossos países, dos países que competem connosco, isto é, com a média da União Europeia, mas com particular ênfase para os países de leste que estão mais expostos ao preço do carvão, com a particularidade da Polónia, que tem aquele carvão especial que só eles lá produzem e que não é um bem transacionável e, portanto, apesar de terem um peso elevado do carvão, o impacto disso no preço grossista na Polónia não é tão elevado como se fosse com outros tipos de carvão, mas tirando esse outlier,
e mesmo com esse outlier, porque não tem as almofadas e os efeitos de segunda ordem que aqui referi, estamos mesmo convencidos do que o diferencial face aos nossos congêneres europeus irá melhorar para o nosso país, acentuando a tendência que temos sentido nos últimos anos. Mas, obviamente, que o Governo não ficará por aqui. O Governo encontra-se neste momento mesmo a finalizar uma revisão completa da legislação do setor elétrico. Também tem, entendemos nós, medidas importantes para conter a subida do preço da eletricidade. Eu aqui falei de medidas que têm um efeito de curto prazo, que irá ser reforçado no longo prazo com a entrada em funcionamento, entrada em produção dos mecanismos, dos projetos saídos de leilão. Ainda me lembro, há um ano, alguém dizia, será 20 euros por megawatt, muito alto quando o preço subir. Eu penso que perante este cenário toda a gente percebe a enorme vantagem, que já percebiam em 2019 e em 2020 o enorme sucesso dos leilões e porque é que ele era tão importante para os consumidores portugueses. Mas com preços na ordem de 140 euros por megawatt-hora, penso que toda a gente entende que é uma questão de prioridade nacional garantir que projetos que contratualizaram venda a 14, a 15, a 18, a 20, são neste momento a melhor maneira de, em cima de todos estes mecanismos que eu já falei, reforçar ainda mais a descida do mercado de eletricidade. E porquê? Porque, obviamente, a diferença entre o mercado grossista e o preço contratualizado reverte integralmente para os consumidores através da tarifa de uso global do sistema. E, portanto, qual é a resposta a isto? São duas. É acelerar os projetos que já foram adjudicados e fazer mais leilões e ter a garantia de que o volume deste tipo de projetos, que já tem implícito na sua contratualização ex ante aquilo que alguns partidos querem fazer ex post. Nós fizemos-lo nos leilões, definimos regras claras, investiu e licitou quem quis, com mecanismos transparentes e conhecidos por todos, e nós conseguimos aquilo que outros partidos querem fazer, rasgando contratos e definindo ex post aquilo que deve ser definido ex ante. E é o quê? O facto de parte do preço ser ainda marcado por fósseis e estar fortemente influenciado pelo gás, introduzimos de forma ex ante e no design do próprio leilão, no fundo um mecanismo de clawback, mas inteiramente compatível com as regras de mercado, que não viola as expectativas de nenhum investidor, aliás, torna bem claro e transparente com o que é que o investidor conta caso decida participar no leilão, e estes leilões são a melhor forma de apropriar para os consumidores portugueses a chamada o sobreganho das renováveis que, à boleia de tecnologias que pagam CO2 ou mais caras, conseguem lucros elevados, mas lucros legítimos, uma vez que é o desenho de mercado que assim o determinou, e nós desenhámos o leilão exatamente sabendo isso e queríamos criar um mecanismo que não criasse litigância, que fosse aceito pelos investidores e que tivesse na prática o mesmo efeito. E foi isso que fizemos, e é por isso que estamos mesmo convencidos que o leilão foi um sucesso, eles têm que entrar em funcionamento e, perante o sucesso do passado, qual é a nossa resposta? É fazer mais. E estes preços não deixam margens para dúvida de que este é o caminho. Repetindo uma coisa que o Governo, ou pelo menos desde que a energia passou para o Ministério do Ambiente, que temos dito e diremos sempre, não enganaremos os consumidores portugueses com medidas que criem ilusão de ganhos no curto prazo e que depois sejam pagos com juros no longo prazo e que afetem a capacidade do país de atrair investimento necessário para contrariar de forma estrutural e permanente e sustentável esta subida no mercado grossista de eletricidade. Não fazemos isso porque não gostamos de enganar os consumidores. É muito fácil ter o aplauso ou a capa de jornal que diz propõe cortar, Governo resiste. O Governo resiste em nome dos consumidores e porque é sério, honesto e frontal com os consumidores. Porque, em circunstância alguma, criaremos ganhos ilusórios de curto prazo, como vemos acontecer em Espanha todos os dias, perdas sistemáticas por medidas que violam tudo isto, que parece que geram ganhos no curto prazo, mas depois que são pagos com juros e com perda de confiança no país e com subida de prémio de risco. Neste momento, Portugal tem um prémio de risco no investimento em renováveis mais baixo que Espanha. E esse é um ativo que nós queremos preservar. E iremos preservar. Só um pequeno comentário em relação à medida espanhola, muito discutida, e que todos os dias vemos como devia ter sido seguida em Portugal. Se nós seguíssemos a medida espanhola, ela abrangeria apenas 199 megawatts de capacidade hidroelétrica e 0 nuclear, não temos nuclear. E, portanto, não é uma medida nem eficaz nem de grande monta. E, portanto, consideramos que é um fogacho, que é meramente exibicionista e performativo, mas que, quando analisado nos seus detalhes, não só, mais uma vez, faz de forma ex post aquilo que deve ser feito ex ante, e, portanto, cria litigância e vai no sentido que nos parece ter custos para os consumidores, como também não tem o efeito que muitos falam. Porque se nós seguimos escrupulosamente o que os espanhóis fizeram, os espanhóis o que fizeram foi as centrais cujas decisões de investimento antecedem a criação do mercado de licença de emissão. E, portanto, são centrais
construídas antes de 2005 e onde não houve decisões de investimento após 2005. Ora, se nós aplicarmos esta regra espanhola à situação portuguesa, sobram de 199 megawatts. E porquê? Porque entre as centrais que só entraram em funcionamento de 2005, as centrais que, tendo entrado antes de 2005, tiveram a extensão do domínio hídrico após 2005, e obviamente que o valor pago por essa extensão teve em conta o fluxo de rendimentos esperados para a frente, e portanto, como foi após o mercado de licenças de emissão, tem que estar fora, como estaria fora no caso espanhol. E ainda tivemos venda de barragens, onde, obviamente, o valor acordado entre o comprador e o vendedor teve em conta o mercado existente e também tudo isto após 2005. E, portanto, aplicando escrupulosamente a medida espanhola, com as devidas salvaguardas para o caso português, porque estas decisões de investimento aconteceram no caso espanhol, nós, de cerca de 7 gigawatts de capacidade hidroelétrica instalada, aplicaríamos esta medida espanhola, que muitos dizem ser a solução para a subida do preço de eletricidade. Isto aplicava-se a 199 megawatts dos cerca de 7 gigawatts existentes no sistema elétrico português. E geraria um ganho entre 7 a 8 milhões de euros, sem entrar com os problemas de litigância e com a bizarria que seria ter grande parte do nosso centro eletroprodutor hidroelétrico com um conjunto de regras, uma microparte com outras. Portanto, nada disto faz sentido e por verbas tão pequenas e com os riscos de litigância envolvidos, o governo português não tomará essa medida. Mas tomará outras que quem propõe essas medidas parece estar a desvalorizar. Já falei aqui da importância de termos 50% da nossa produção de eletricidade com tarifas fixas. Aparentemente há quem queira acabar com elas, ou seja, há quem queira, neste momento, revogar o decreto-lei e o despacho que eu assinei há pouco tempo e que baixou, ainda melhor, aplicou corretamente a metodologia das tarifas remuneradas nas eólicas. Há quem aparentemente queira revogar o seguro mais impactante para defender os consumidores portugueses da subida do preço da eletricidade. Porque se nós permitíssemos que toda a potência eólica que beneficia do Decreto-Lei 35 de 2013, com o despacho por mim publicado em junho deste ano, o efeito era só um. Todos eles venderiam a preço de mercado e, portanto, beneficiariam diretamente dos atuais preços no mercado grossista de 120, 130, 140, em vez de terem um floor de 60 e um cap de 88. E, portanto, seria negativo para os consumidores portugueses a medida que o Bloco de Esquerda, em concreto, propõe de revogação desta. Não compreendemos. Achamos mesmo incompreensível. No passado, podemos discutir se o sobrecusto foi elevado ou não. No contexto atual, é totalmente incompreensível que haja quem proponha revogar esse decreto-lei e, como tal, eliminar uma das medidas mais importantes de mitigação da subida do preço de eletricidade e, portanto, proteção dos consumidores portugueses, em particular das famílias, que é quem paga o sobrecusto da PRE. Obviamente que o Governo quer, e como já foi aqui dito, entende que a melhor resposta a todos os fenómenos que temos a assistir é acelerar o que estamos a fazer. Posto de forma simples, é isso que temos de fazer. É fazer mais rápido o que estamos a fazer, seja nos projetos dos leilões, seja iremos fazer isso na legislação que apresentaremos, e prometo muito brevemente, estamos mesmo a terminar, que é, por um lado, a facilitação de tudo o que é soluções de autoconsumo, tudo. Portanto, quase via verde para tudo o que sejam coberturas, parques industriais, estruturas edificadas, terrenos circundantes à indústria, ou seja, terrenos já artificializados até uma certa potência, dispensar por completo do parecer caso a caso. Ou seja, não dispensamos, os limites da AIA mantêm-se, 20 megawatts para áreas sensíveis, 50 megawatts para tudo o resto. Agora, o parecer caso a caso, em áreas onde manifestamente, quando a APA se for chamada a pronunciar, dirá que não se justifica a AIA, é um entrave desnecessário e burocrático e, muito brevemente, teremos não só no diploma, mas também noutras decisões que serão brevemente conhecidas, uma facilitação significativa, exatamente porque entendemos que se o autoconsumo, a produção descentralizada e o consumo local é muito importante, ainda mais importante é no conceito atual de preço e, portanto, nós queremos dar um sinal muito firme de que queremos, de facto, facilitar, incentivar e queremos esgotar e aproveitar ao máximo estes terrenos onde as questões de impacto ambiental, territorial e usos alternativos de todo não se colocam. Portanto, parece-nos importante dar um sinal de que, sobretudo às empresas que hoje precisam de investir e acelerar os seus investimentos em autoconsumo e até aumentar
aumentar a dimensão das instalações, que têm necessidades energéticas elevadas, o Governo, para além de todas as medidas que já falei e das várias almofadas, quer dar um sinal muito firme de que sim, quer impulsionar, facilitar o autoconsumo, o armazenamento, portanto, todas essas questões, quer do ponto de vista do licenciamento e a facilitação disso tudo, estará no diploma que iremos colocar em consulta pública muito brevemente. E para terminar, o PRR. Obviamente que o PRR é um instrumento importante de facilitação e aceleração das dinâmicas que já estão em curso. O autoconsumo industrial está a ter um crescimento fulgurante, e percebe-se porquê, não é? Porque é uma forma, sobretudo para os industriais, onde o perfil de produção e o perfil de consumo coincidem de forma mais perfeita do que nos domésticos, onde aí é preciso ou autoconsumos coletivos em que haja consumidores que não tenham uma sincronização total das suas necessidades e, portanto, permite alguma otimização, ou com baterias. Agora, na indústria, na agricultura, os painéis, mesmo sem armazenamento, representam um investimento que nos parece e constatamos, olhando para a realidade todos os dias, muito importante e, portanto, nós queremos facilitá-lo. E o PRR também está lá para ajudar as empresas portuguesas e as famílias portuguesas a fazer isso mesmo. Obviamente que o PRR não irá, na descarbonização da indústria, apoiar a compra de painéis fotovoltaicos, pela simples razão que é um investimento já plenamente consolidado no mercado, com períodos de recuperação de investimento muito, muito curtos e, portanto, a generalidade das empresas portuguesas que o queira fazer, poderá fazê-lo. Queremos é complementar e ajudar as empresas noutro tipo de investimentos onde, se calhar, esta capacidade de realizar e porque tem paybacks muito curtos não é tão evidente. Soluções de armazenamento, na descarbonização com gases renováveis, essa área, queremos dar um forte apoio à descarbonização da indústria. Não é, como alguns disseram há um ano ou dois, quando começámos a falar do hidrogênio, que isto era uma tragédia para a indústria portuguesa, é exatamente ao contrário. Tragédia é só terem como alternativa a eletrificação e o gás natural. E não terem mais nada. Aí sim, com preços crescentes do gás natural, ou redução de investimento em nova extração, ou para redução de investimento em novos terminais e armazenamento, sobretudo na Europa, não me parece que haja um grande apetite, e não há, sobretudo, de acordo com as regras europeias, grandes condições para o fazer, nós vamos ter o consumo de gás natural a aumentar, porque é um combustível fóssil de transição de eleição na Europa e no resto do mundo, mas vamos ter constrangimentos à oferta. Portanto, obviamente que hoje vivemos momentos em que há um pico e recordes no preço do gás, ele seguramente irá estabilizar, mas não nos parece crível que estejamos a olhar para, seja por estes constrangimentos do lado da oferta, seja pela subida do preço do CO2, que nos parece obviamente muito alto e que está quase o triplo do que foi em momentos do ano passado, mas tem que subir mais para cumprir as metas europeias, tem que subir mais. E, portanto, nós não olharemos para a próxima década como uma década de gás barato, seja por uma ou pela outra, ou por um efeito conjugado das duas. E, portanto, sim, cada vez mais os gases renováveis e seus derivados, a amónia, o metanol verde, combustíveis sintéticos, toda essa oferta é necessário disponibilizá-la, sim, para a indústria portuguesa. E a indústria portuguesa que entender que dela não necessita, não lhe será imposta, mas entendemos que é muito importante criar as condições para que indústrias que queiram descarbonizar e para quem a eletrificação, que seja, embora a prioridade número 1 do Governo na descarbonização não é suficiente para todos os processos e, portanto, queremos dar mais opções. Eu penso que com estes preços crescentes do gás natural e com a evolução galopante das licenças de CO2, há alguns céticos em relação à importância da introdução dos gases renováveis, do hidrogênio, do biometano e de outros produtos com base nestes dois gases, são da maior importância para a indústria portuguesa. Não para sacrificar a indústria portuguesa com mais custos, não para prejudicar a competitividade da indústria portuguesa, mas para o seu exato oposto. Para facilitar a descarbonização da indústria que temos e para atrair indústria que não temos e que temos condições históricas e únicas na nossa história para atrair, quando comparado com outros países europeus. Portanto, nós queremos facilitar a via da indústria que temos e dos consumos que temos e criar uma competitividade que nos permita acelerar a nossa industrialização na área, sobretudo, da sustentabilidade e da transição energética. E a terminar aqui, dizendo apenas que o Governo, os dados que têm sido conhecidos, a subida do preço da eletricidade, o CO2, a preocupação dos consumidores, levamos-la muito a sério, como é evidente, e sobretudo da indústria portuguesa, porque está mais exposta, estão no centro da ação do Governo. Mas queria-vos dizer e deixar esta mensagem para finalizar, e de forma muito clara, que de facto
perante tudo o que temos assistido e que se perspectiva que venha a assistir, a resposta só pode ser uma: acelerar, acelerar e facilitar o que estamos a fazer, porque a melhor resposta no contexto atual de descarbonização e com o enquadramento legal e regulatório existente é mais renováveis o mais rapidamente possível. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela intervenção. Estamos dentro do nosso tempo. Eu iria passar agora para a parte de perguntas e respostas. Eu tenho aqui um microfone, posso passar aos dois intervenientes. Portanto, alguém que tenha questões que queira colocar, por favor, não sei se alguém terá mais questões ou se querem fazê-lo depois, pós-evento. Isto é como aos leilões. Uma, duas. Então, se não há questões, eu queria só agradecer também a presença do nosso Diretor-Geral de Energia, João Bernardo, que fez a gentileza de estar connosco aqui hoje também. Agradecer a vossa presença hoje como primeira plateia da divulgação destes números. Estes números vão ser partilhados com toda a gente, o estudo é livre, vai ser conhecido. A APREN está sempre disponível para responder a toda e qualquer questão que vejam que é pertinente colocarem. E despeço-me assim desta forma, agradecendo a vossa presença e no próximo evento cá estaremos todos juntos outra vez, uma vez mais, para falar de renováveis e pôr as renováveis ao serviço da recuperação económica do país e o desenvolvimento, como é absolutamente necessário, pós-pandemia e mesmo da recuperação da nossa economia. Muito obrigado a todos e muito boa tarde.